e vamos dar prosseguimento à nossa série de entrevistas com economistas, os candidatos à presidência. Eu estou aqui com o Marco Antônio Rocha, que é da equipe de Bolos. Marco Antônio, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? E vamos começar falando da situação que nós temos hoje aqui no país. Nós já entrevistamos Guilherme Boulos aqui na Jovem Pan, e ele tem uma proposta muito focada no social. Sim. Né? E isso sempre acaba gerando muitas críticas, porque se cobra do futuro presidente uma responsabilidade em relação à gestão das finanças públicas, correção de rota, né? Um país não consegue conviver com o rombo que nós temos hoje, inclusive para cuidar melhor do social. Eu queria saber qual a proposta que vocês teriam para o ajuste das contas públicas para criar uma situação superavitária. Tá. Eu acho que a gente precisa começar contextualizando um pouco a situação da crise que a gente tem. A gente tem uma crise extremamente aguda, né? São 13 milhões de desempregados aí, muitas famílias voltando descendo para a linha de pobreza. E do ponto de vista, vamos dizer assim, das famílias, do setor privado, a gente tem uma conjuntura de um endividamento muito alto, né? Por que isso é importante? Porque isso aponta para a gente que a nossa crise não é só uma questão de recuperar a confiança do setor privado para ele voltar a investir, né? A roda da economia, de certa forma, travou, né? Por uma série de questões relativas a erros na gestão macroeconômica, interrupção de um ciclo de investimento da Petrobras, mas é importante a gente pensar que a roda da economia travou, né? E essa receita de fazer um ajuste fiscal forçado em um momento de crise econômica, ela já está se mostrando contraproducente, né? Ela tem provocado efeitos danosos à sociedade, em várias frentes, né? Aumentou o desmatamento, a situação da saúde está piorando, cultura nem se fala. Eu que venho da universidade, parte de ciência e tecnologia está um sufoco danado e não está resolvendo o problema fiscal. Por quê? Bem, porque como não circula dinheiro na economia, o governo também não arrecada. Como o governo também não arrecada, o déficit fiscal só vai piorando, né? Então, qual é o nosso plano? Nosso plano é conseguir, né, um espaço fiscal no curto prazo, né, por uma modificação de institucionalidade que permita ao governo reorganizar sua capacidade de planejamento e de investimento público, né? Como é que isso pode ser feito? Primeiro, a gente tem que mudar o nosso regime fiscal, né? A gente tem que revogar essa emenda do teto dos gastos e negociar com o Congresso um novo regime fiscal, né, que permita o que a gente chama em economia de fazer política contracíclica. Quer dizer, o governo atuar, o Estado atuar em uma das suas frentes reconhecidas, que é, em caso de crise econômica, ele ser um agente estabilizador, quer dizer, ele ser um agente gerador de crescimento, né? Para isso a gente tem que entender que a gente não vai fazer esse ajuste fiscal no primeiro ano, né? E a gente tem que negociar uma nova forma de controlar os gastos públicos, novas regras, com novo cronograma de dívida, né, passando por uma programação orçamentária plurianual, né, que permita a gente apontar para uma trajetória da dívida que ela seja sustentável, que ela vá se estabilizar no médio prazo, né, que isso vá dar garantia de que as finanças públicas ficarão em ordem, mas que a gente consiga mobilizar recursos para o governo voltar a fazer investimentos públicos e para poder, inclusive, continuar podendo fazer esses gastos sociais que são muito importantes para a economia como um todo e para milhões de famílias que estão desempregadas. Mas é importante a gente entender que a gente precisa mudar essa institucionalidade e a gente precisa arrumar espaço fiscal para fazer esses gastos de curto prazo, né? E que isso, acima de tudo, é uma questão de institucionalidade. Quer dizer, a gente tem que negociar um conjunto de novas regras fiscais que permita o governo atuar nessa frente. Agora, Marco Antônio, que regras seriam essas que seriam modificadas para o governo? Porque se trabalha aí com a meta, por exemplo, deste ano, de um rombo das contas de 139 bilhões. Nós temos a dívida pública que subiu muito e o que se sabe é que quando você tem que fazer a rolagem da dívida, quanto menor a credibilidade, a confiança no país, mais o mercado cobra para comprar esses títulos do governo, e aí as taxas de juros que recaem sobre a dívida ficam ainda maiores. E é inegável que haja essa situação de déficit. Então, qual seria o reordenamento que você defende para assegurar a capacidade, inclusive, de o governo investir, que não fosse de uma forma irresponsável? Sim, né? Porque, inclusive, as famílias, tudo bem, você pega e fala, olha, nós estamos com dificuldade, nós estamos com problemas. Se você não tem dinheiro, né, de onde que você tira o recurso? O que eu gostaria primeiro de chamar a atenção, assim, a modificação de regras não significa ausência de regras.
São coisas diferentes. Quer dizer, modificar regras significa aumentar a capacidade de fazer gasto e de flexibilidade orçamentária do governo. Isso é importante, esse é o primeiro ponto. Agora, a gente tem que separar uma série de questões. Quer dizer, por exemplo, a reforma da Previdência que está sendo proposta, né, os dados aí que estão disponibilizados, inclusive para o setor privado, se ela já tivesse passado, a gente teria economizado em 2017, 2018, algo em torno de 4,5 bi, que não resolveria o problema fiscal. Se a gente modificasse, revisasse todo o pacote de isenções, de gastos tributários, né, isso também não seria um processo de curto prazo, nem daria para revisar tudo, né? Tem uma série de empresas que estão no Simples, tem Zona Franca de Manaus aí no meio, tem uma série de questões que você tem que negociar e tem que andar com calma. Ou seja, você também não vai zerar os benefícios fiscais de uma hora para outra, resolvendo a questão do déficit, né? Estou querendo chamar a atenção de que a gente não pode ficar acreditando que tem em algumas panaceas de que o déficit vai ser resolvido no curto prazo por medidas extremamente pontuais. A gente está forçando esse ponto, a gente está cortando cada vez mais direitos, a gente está criando uma situação social cada vez mais caótica, e desde que a gente começou esse processo, qual é o resultado disso? Aumentou 20 pontos percentuais a dívida pública. Ou seja, essa é uma política que já não está funcionando. Se ela já não está funcionando, não tem por que achar que o problema dessa política será resolvida botando mais força no que está sendo feito. É um erro de trajetória. A trajetória está errada. Então ela tem que ser revista, né? Tem que ser negociado novas regras e entender que é o seguinte, desde que a gente entrou nessa política, a dívida pública só fez crescer. E o déficit só fez crescer. Então, dado que o comportamento do déficit será esse, vamos reorganizar esse déficit em termos de gastos que provoquem um efeito de aumento do dinamismo dentro da economia, que provoquem crescimento. Agora, Marco Antônio, isso não foi muito do que Dilma Rousseff tentou fazer, porque ela tentou injetar dinheiro em circulação, estimular investimentos, ela foi gastando além do limite e ela deixou uma herança das piores possíveis para Temer. Inclusive, quando ela saiu, a inflação estava muito alta, né? Aí levou o Banco Central a segurar os juros um patamar mais alto. Então, você tem toda uma tentativa de reorganização da economia, porque houve problemas em todas as áreas. Sim. Então, tinha inflação, baixo crescimento, o desemprego já tinha crescido muito, né? Então, é uma situação, a crise não nasce de uma hora para outra. Com certeza. Então, ela foi sendo resultado de uma política que foi equivocada. Sim. Eu acho que vale separar em dois pontos, assim. Em termos do comportamento do gasto público, ele seguiu uma tendência linear ao longo de todo o governo Dilma. O que você teve foi um recuo muito grande das receitas. Mas eu acho que isso não é a origem da crise. Eu acho que a crise tem pelo menos umas duas origens simples de traçar. Primeiro, era uma certa inconsistência na política macroeconômica da Dilma, né? Ela oscilou em termos de o que fazer com o câmbio, de como manejar a taxa de juros, a política monetária. Isso gerou uma série de mudanças, de indas e vindas dentro da política econômica, que dificultou, sobremaneira, o cálculo do setor privado, né? Isso gerou um choque expectacional dentro do setor privado, que ficou claro em 2014, quando o endividamento subiu muito e a gente teve o ano do PIBinho. Mas, para além disso, a gente também estava se movendo em uma dinâmica econômica extremamente baseada no investimento da Petrobras. Quando começa a Lava Jato, você interrompe esse investimento da Petrobras, você tinha muito pouco investimento industrial para além da cadeia parapetroleira no Brasil naquele momento. E aí você gera um segundo componente importante da crise, que é a interrupção do ciclo de investimento da Petrobras. Eu tenho uma série de críticas a respeito da forma como foi feito, da capacidade de manter esse ciclo de longo prazo, mas eu acho que é importante a gente também traçar um panorama do que foi a crise para a gente entender. Ela não é uma crise de explosão dos gastos. Não só a Petrobras, porque a Lava Jato pegou as principais empreiteiras do país, isso acabou colaborando para aumento do desemprego, mas até essa dependência que se tinha da Petrobras é muito consequência de uma falta de política preventiva. Também quando se fala que o governo sofreu queda de preço de commodities, que sofreu as consequências dos problemas que a Lava Jato trouxe do lado dos investimentos, porque travou as operações das empreiteiras e da Petrobras, mas o governo, por exemplo, anteriormente não se preocupou em aumentar a competitividade da indústria brasileira de uma forma geral. Né, estimular os investimentos, né, garantir outras fontes de receita, não ficar essa dependência de commodity, que é produto básico. Concordo plenamente. Então, faltou uma política macro que fosse focada em crescimento com suporte, né? Eu vou além.
eu acho que isso não é uma questão de política macro. Isso é uma questão de política de desenvolvimento. Né? Que não tem. Que não teve. Não teve. Quer dizer, você teve alguns nichos importantes, indústria naval, indústria parapetroleira, algumas iniciativas importantes na indústria de defesa, alguns grandes projetos, né, altamente duvidosos em relação ao impacto e benefícios gerados. Mas você não teve um componente centralizado e robusto de promover uma mudança na estrutura industrial brasileira significativa. Né? A gente permaneceu durante todo o governo do PT com contínuo esvaziamento das nossas cadeias produtivas. Né? A participação da indústria no nosso PIB continuou decaindo durante todo o governo PT, né? Tanto que a indústria começou a apresentar dados negativos antes da economia efetivamente entrar em recessão. Sim, inclusive o desemprego na região metropolitana de São Paulo. São Paulo perdeu participação também por causa da indústria enfraquecida. Foi a primeira taxa de desemprego a disparar, foi da região metropolitana de São Paulo, especialmente o emprego industrial, né? Da indústria de manufatura. Então o que é importante? Isso chegou mais ou menos no ponto que eu queria chegar, quer dizer, a gente está tentando montou um programa que ele tenta estabelecer, inclusive, uma nova diretriz em termos de desenvolvimento público, né? Quer dizer, você ter um pacote de investimento que não seja só um programa emergencial, como geralmente aparece em quase todos os programas de candidatos, né? Quer dizer, você tem um pacote de obra para dinamizar a economia, depois você vai fazer uma série de outras coisas para promover desenvolvimento. A gente acha que é o seguinte, como essa é uma crise, né, de um certo esgotamento de um modelo macroeconômico e também de um certo esgotamento de um padrão de desenvolvimento durante o governo Lula, especialmente, quer dizer, até 2010, essas coisas têm que ser tratadas de forma junta. Quer dizer, a gente tem que mover o regime macroeconômico para um regime pró-desenvolvimento, quer dizer, para um regime que permita que a gente faça política industrial, política produtiva, política de ciência e tecnologia, né, que a gente estabeleça regras fiscais claras, mas que não engessem o Estado da forma, né, a capacidade de investir, de planejar o Estado, não fique engessado como está, e que isso também se propõe a estabelecer uma nova diretriz de reorganização das cadeias produtivas no Brasil, de aumento da sofisticação tecnológica das nossas manufaturas. E a gente entende, eu acho que esse que é um ponto importante, nós entendemos o seguinte, que a gente está numa conjuntura internacional extremamente complicada, né? Só para a gente mapear rapidamente, a gente tem uma guerra comercial apontando aí no horizonte, quer dizer, entre China e Estados Unidos. A gente tem um comércio internacional que já não cresce no mesmo ritmo que crescia anteriormente, e um cenário que está pipocando várias iniciativas de protecionismo, né? E, além disso, a gente tem um conjunto de políticas industriais, científicas e tecnológicas, principalmente Alemanha, China e Estados Unidos, que vão promover uma mudança tecnológica imensa na indústria mundial, que é a tal da manufatura 4.0. O Brasil está completamente incapacitado de se adequar a esses novos desafios que estão surgindo no horizonte internacional. O Brasil anda com um nível baixíssimo de investimento, né? Os últimos dados do PIB mostram alguma coisa em torno de 15%, 16% para fazer uma diferença, mas já está em 22%, 23% pelo menos, né? Porque qual é a questão central aí? Por exemplo, como você tocou no assunto da competitividade. Tem uma série de reformas que são importantes para a gente, uma tributária, uma simplificação tributária é uma coisa importante, para a gente recuperar um conjunto de pontos positivos de recuperação da competitividade do ponto de vista das empresas. Mas também tem toda uma competitividade que a gente chama da porta da fábrica para fora, né? Que é a necessidade de uma infraestrutura logística mais eficiente, que é a melhora da estrutura de escoamento das nossas mercadorias. Quer dizer, que é um sistema nacional de inovação mais robusto, mais capaz de financiar a ciência e tecnologia no Brasil. Tudo isso a gente carece, né? Então o nosso problema de competitividade, ele não é só um problema de ajuste de certas burocracias e certas normas que se sobrepõem no Brasil. Ele é um problema muito mais profundo, ele é um problema estrutural, né? Ele é um problema, ele nasce de uma necessidade da gente criar uma estrutura de apoio ao nosso setor produtivo muito mais robusto, dado o horizonte internacional que está se organizando, né? Então é disso que se trata, você pensar um programa de governo em termos do desenvolvimento nacional, né? Não só em termos de uma gestão macroeconômica. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente diferenciar. Agora, a definição de uma política de desenvolvimento
colocaria alguma alteração do tamanho do Estado na participação, as estatais, o controle do governo, porque a gente tem você colocou a questão dos baixos investimentos aí em infraestrutura, a gente tem o setor de energia, por exemplo, com a presença muito forte do governo e que fica devendo resultado. A população tem de pagar caro, fica na dependência, tem de usar termoelétricas, a gente não tem uma matriz energética que dê suporte, por exemplo, ao crescimento mais acelerado. Então, falta também a eficiência deste lado da infraestrutura. Sim. E aí, como é que fica o Estado? Olha, a gente, como eu ressaltei, quer dizer, se a gente for pensar em termos de um programa de desenvolvimento, a gente precisa ter algum protagonismo em termos das empresas públicas. Principalmente por uma questão conjuntural, né? A gente está com um setor privado extremamente debilitado por uma série de questões. Só para ter um exemplo, né? Por exemplo, as nossas grandes construtoras, ninguém sabe muito bem no que isso vai dar, eram elementos extremamente importantes do ponto de vista da absorção tecnológica. Boa parte, por exemplo, das tecnologias que foram previstas de ter transferência dentro do setor de defesa, essa transferência se daria através das grandes construtoras, né? Indústria naval, idem. Então, quer dizer, essas grandes construtoras também eram elementos importantes das obras de infraestrutura e de concessão. Então, tudo isso cria um cenário, pelo menos no médio prazo, em que é difícil a gente pensar, né, uma recuperação do protagonismo, num programa de desenvolvimento aí robusto, com protagonismo direto do setor privado. Pelo menos no primeiro momento, a gente precisa organizar minimamente a nossa estrutura de Estado, né, para a gente conseguir tocar um programa de obra pública. Mas tocaria um programa de privatização? Não. Delegando para o setor privado? Não. A gente não pretende privatizar a Petrobras, não pretende privatizar a Eletrobras, não tem nenhuma privatização. E como reverter esse quadro que nós temos, que é tradição do Brasil, de ineficiência em relação ao setor privado, ao setor público, e aí não é só em relação às estatais prestadoras de serviço. Você tem essa mesma ineficiência em saúde, em educação, a gente tem um índice de desenvolvimento baixíssimo. Foi no ponto que eu queria. Então, como se reverter, que de repente o Estado brasileiro vai ficar eficiente? A nossa ineficiência não está nas empresas públicas, né? A Petrobras não é uma empresa ineficiente, né? A Eletrobras não é uma empresa ineficiente, né? A gente tem pontos de ineficiência muito concentrados no Estado brasileiro, né? É nisso que a gente tem que mirar. A gente tem como, por exemplo, um horizonte, uma experiência internacional que eu acho que é bem interessante, que é de Portugal. Portugal fez um programa chamado Simplex 2006, eu não sei se você conhece, mas é um programa muito interessante. Ele começou em 2006 e ele vem sendo renovado a cada governo, independente do governo que assume. Essa é uma primeira lição importante para a gente, quer dizer, desburocratização e aumento da eficiência do Estado não é só uma política de governo, ela é uma política de Estado. Por quê? Porque ela depende de resolver uma série de sobreposições entre estruturas de governo. Isso se dá com negociação, com centralização de certos procedimentos, com eliminação de certas licenças, com simplificação de certos processos, em que tem que ser acordado, por exemplo, órgãos que emitem licenças que se sobrepõem, quem vai emitir o quê. Então é difícil, eu realmente olho com uma certa desconfiança em programas de governo que viram e falam assim, a gente vai dar um choque de gestão, a gente vai resolver isso em um ano. Não vai. Não vai. Tem outros problemas. Porque a gente vem de uma longa tradição, como você falou. Então, o que Portugal fez? Né? Cada governo se compromete com o primeiro pacote de aceleração desse processo e de renovar as esferas de governança e de negociação da simplificação dessa estrutura, vista isso como um processo de longo prazo em que vai gerar, dentro de alguns anos, um aumento significativo da eficiência do Estado. Mas, geneticamente, o Estado não é por si só menos eficiente do que o setor público. A gente tem vários exemplos, por exemplo, em saúde, que o Estado costuma, a iniciativa pública, o setor público costuma ser muito mais eficiente do que o setor privado, do ponto de vista internacional. Daqui a pouquinho, nós vamos um rápido intervalo. São 2h30. Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso Jornal Jovem Pan o Marco Antônio Rocha, que é economista da equipe, assessor econômico da campanha de Guilherme Boulos, candidato PSOL à presidência da República. Até já. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2h33, voltamos com o Jornal Jovem Pan, que você acompanha também com imagem pelo Facebook da Jovem Pan News, pelo YouTube. Hoje nós estamos conversando com o Marco Antônio Rocha, que é assessor econômico da equipe de Guilherme Boulos, que é candidato à presidência. Nós seguimos essa série de entrevistas, nós começamos na semana passada e vamos concluir nessa sexta-feira. E Marco Antônio, nós estávamos falando antes do intervalo a questão da necessidade do Estado brasileiro ser mais eficiente, porque vocês não defendem a privatização, por exemplo, de Eletrobras, de Petrobras. Petrobras, eu acho que ela até alcançou um nível de competitividade que foi importante no mundo, se transformou numa das principais petroleiras, ela regrediu diante de tudo que ela teve de corrigir. E aí eu te coloco uma outra situação, que não é o problema apenas da ineficiência que se vê no setor público brasileiro, mas também a margem que se dá para a corrupção quando você tem uma estrutura muito grande. E aí a corrupção tomou conta do Estado brasileiro, a gente vê nas várias esferas de governo, a gente vê nas estatais, em agências reguladoras que deveriam proteger o consumidor e cuidar dessa eficiência maior dos setores. Você vê na área da saúde, de educação. Então, foi uma coisa que foi se espalhando pelo Brasil, a estrutura. Então, quando a gente fala, olha, o Brasil dependia de investimento da Petrobras e das empreiteiras, por trás desses investimentos que eram importantes do país, a gente tinha toda uma estrutura de desvio de recursos, de superfaturamento. Então, como se pode evitar isso com um Estado grande? Acho que tem pontos aí importantes, né? É óbvio que a gente tem que reforçar toda uma estrutura de combate, de fiscalização a isso. Mas a gente também tem que pensar no marco legal que a gente trata isso, né? A gente tem uma lei de licitação que é bastante complicada porque ela parte do seguinte princípio, que a corrupção só tem uma ponta, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que toda corrupção vem do setor público e, portanto, o setor público tem que ser fiscalizado. Mas muito pouca fiscalização, muito pouco poder regulatório, essa lei exerce sobre o setor privado, né? Bem, quem já trabalhou no setor público sabe a dificuldade que é você começar um processo de licitação. E como é difícil tocar certos processos de licitação onde não apareça pelo menos algum vestígio de conluio vindo do setor privado, né? Isso se dá de forma generalizada. Então, quer dizer, a gente tem que melhorar os nossos mecanismos de fiscalização, a gente precisa melhorar a regulamentação sobre as leis de licitação, a gente precisa modificar essa lei, a gente precisa revisar alguns pontos, e a gente precisa aumentar, né, a fiscalização pública sobre os processos de contratação, né? A gente precisa criar fóruns para isso, a gente precisa chamar a sociedade civil, né, a participar desse processo. Você tem que ter prestação de contas das parcerias, de eventuais concessões, né, o que existe já atualmente. Isso tem que ser feito com participação da sociedade civil, com interlocução dentro da sociedade civil. Mas eu acho que essa questão de que a corrupção é apenas um atributo do Estado e não do setor privado é um tanto complicado. Não. Tem o corruptor e tem o corrupto, mas você tem uma estrutura de Estado que muitas vezes deixa o empresário refém. Se ele não dá aquela verba, aquele dinheiro, ele não consegue uma licença também. Não consegue autorização. É aquela história de que uma microempresa não consegue alvará para trabalhar. Então, você tem uma estrutura viciada. Não, sim. Você tem uma pequena corrupção, que é essa da pequena empresa, do alvará, que essa tem que ser modernizada, né? Sim, a estrutura tem que ser modernizada. Por isso que eu falei da experiência de Portugal, de todo um processo de desburocratização, de redução do número de licenças, de alvará. Quer dizer, você reduzir esse espaço para que essa pequena corrupção na ponta também reduza e seja mais fácil de você fiscalizar ela. Tem isso. E tem a grande corrupção. A grande corrupção, né, que envolve, né, grande capital e Estado, como é que ela tem que ser resolvida? Ela tem que ser resolvida com a redução do papel do Estado, sim, com o aumento da fiscalização, né? Você criar mecanismos de transparência, você criar mecanismos de controle público sobre os processos de negociação com as grandes empresas, isso se tornar transparente e você convocar, então, em certos fóruns, a sociedade civil para participar da regulamentação disso e participar da fiscalização da andança desse projeto, do andamento desse projeto e como isso está sendo tocado e todas as modificações que eventualmente vão sendo feitas dentro de um projeto em andamento, né? Para além disso, a gente precisa ter um banco de projetos e uma organização dos projetos públicos,
né, em termos de projetos pilotos, de como vai funcionar minimamente o projeto preliminar, já muito bem descrito e, de preferência, já depositado e guardado por certas esferas públicas, já debatidos em uma certa ordem de como eles serão executados. Quer dizer, a gente racionalizar essas obras públicas e ter isso de certa forma estruturado já de antemão, também é um mecanismo importante para a gente reduzir a corrupção que às vezes se dá em torno de aditivos de contrato, em coisas que foram mal orçadas, de que precisam ser renegociadas. Então, a gente entrar com os projetos de obras já muito bem estruturadas também é uma forma da gente reduzir o espaço que tem para essa corrupção que vai surgindo em torno das obras públicas. Agora, você tem todo um mecanismo de corrupção que pega a estrutura de governo, que pega parte do empresariado que acaba se submetendo a essa situação toda que é colocada. Agora, você tem a questão política também, porque a gente sabe da ocupação dos cargos em governo por mais de um partido, tendo como objetivo tirar vantagem. Por isso que se quer a diretoria de banco, diretoria de estatal, participar de agência reguladora. Então, é essa distribuição de cargos que vai disseminando essa estrutura, todo esse mecanismo de corrupção no país. Então, você tem que controlar também os políticos. Só que aí o governo depende dos políticos para aprovar medidas. Sim. Inclusive, você propõe uma reestruturação muito ampla de regras que levariam ao ajuste das contas, a recuperação da capacidade de investimento do governo. É uma tarefa muito difícil. Você tem que ter condição política de fazer isso. Muito. Mas como é que a gente combate isso? Fortalecendo as carreiras de Estado, né? Reduzindo o poder de nomeação do Executivo. Não pode nomear direta e indiretamente a quantidade de cargos, né? E dando preferência, dentro do possível, para cargos de carreira, para funcionários vindos de carreira, né? Isso é um primeiro ponto que é importantíssimo, né? Que a gente passar por um fortalecimento do setor público, fortalecimento das carreiras públicas, e que os órgãos passem a ter mais autonomia em organizar o seu plano de carreira e as suas nomeações. Mas aí você tem que ter todo um sistema de compliance também, porque a Petrobras, eles eram funcionários de carreira. Sim. Não, uma parte que montou o esquema de corrupção, eles representavam partidos, houve indicações para determinados postos, mas eles eram funcionários de carreira. Sim, mas a gente tem que criar todos esses mecanismos de fiscalização. Mas eu chamo a atenção porque eu acho engraçado a discussão de mais de Estado, menos de Estado, né? Porque do ponto de vista internacional, essa é uma certa discussão que já está vencida. Assim, não é questão de mais ou menos de Estado. A questão é de como você organiza seu Estado para promover o desenvolvimento econômico e a forma como se dá. Em nenhum lugar do mundo, por exemplo, se discute se deve ter menos de Estado em ciência e tecnologia, né? Ou no ensino superior, assim, se o financiamento do Estado deve ser presente nessas áreas, né? Todos os estados do mundo se organizam do ponto de vista da promoção dos seus estados e das suas economias do ponto de vista internacional. Mas eu acho que aqui no Brasil, essa cobrança por uma redução do tamanho do Estado passa muito aí pela constatação da dificuldade de você mudar essa história, né? Então você passa para o setor privado, você delega, então você garante alguma competitividade, porque quando está na iniciativa privada, eles têm o objetivo de garantir resultados melhores. Sim. Né? Vai depender, vai ter uma concorrência maior. Por exemplo, se a Petrobras tiver concorrência... Isso não necessariamente se transfere em melhorias do serviço e das tarifas para a população. Não, tarifas não necessariamente. Aí você tem que ter uma regulação, mas eficiência sim, porque senão perde espaço nesse próprio mercado. Tá. Você vê o setor livre da economia, você pega uma indústria de eletrodoméstico ou de carro, se não for competitiva, não tem Sim, mas, por exemplo, você pode, como funciona as organizações públicas no Brasil, você tem aumento na melhoria do serviço, mas isso acompanhado do encarecimento significativo das tarifas. Então, poderia não ser assim se você tivesse uma concorrência maior, que aí havia essa disputa. Não, poderia ser assim se a gente tivesse outras formas de estabelecer contrato com o setor privado, se não se incluísse certos mecanismos de indexação, por exemplo, ao câmbio em relação às tarifas públicas. Então, uma série de regulações que tem que ser mexidas nesse sentido, para que, bem, ainda que a gente tenha essas concessões que já existem, que elas não possam realizar um comportamento, né, anticonsumidor. Então, isso que a gente tem que ficar prestando atenção. E quanto ao Estado, a gente tem que pensar nisso, entendeu? Não é apenas eliminar o Estado, mas fortalecer o Estado em áreas e dimensões que ele, numa sociedade moderna, é simplesmente imprescindível. E, além disso, em todas as questões relacionadas à política social
e a garantia de bem-estar para a população brasileira, que é fundamental, né? Agora, Marco, eu queria tocar em dois pontos aí que eu acho que enfraquecem e levam muitas críticas à candidatura de Guilherme Boulos, que é, primeiro, a associação inevitável que é feita entre ele e o Partido dos Trabalhadores. Né? Isso acontece até pela posição que ele estava do lado do ex-presidente Lula, ele o defendeu, então tem um papel junto em vários momentos, então tem essa associação. Então, quando se fala de uma reestruturação da economia, é claro que vem junto aquela imagem associada a toda a estrutura de corrupção que foi detectada aí durante o governo Dilma Rousseff e que continua sob investigação. Mesmo tendo outros partidos, tem essa proximidade de Boulos. E quando se fala em estimular o setor privado, também você mostrou uma preocupação muito grande com relação às empresas, se associa muito Boulos às invasões. Né? Então não respeita a propriedade. Então como se mantém aí uma postura de estímulo ao setor privado, à empresa, a valorização do papel do empresário, de reformulação, de competitividade, tendo essa questão que é uma realidade. Né? Ele faz parte do movimento Sem Teto, movimento Sem Terra, ele coordenou muitas invasões e que em certa medida não respeitaram, né, o direito privado. E aí como se tem uma política de estímulo às empresas? Tudo bem, vamos separar um monte de coisa aí. Mas é o bolo. Antes de encerrar, temos que cobrar, é isso. Vamos lá. Do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, é uma candidatura completamente independente e em várias dimensões extremamente crítica da forma como se conduziu política e de certos princípios em relação, no meu campo, da política econômica. Mas isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é tomar uma posição contrária à forma como foi conduzido o processo do Lula. Que a gente sabe que, na melhor das hipóteses, tem uma série de fatos extremamente complicados e de problemas no processo que tem que ser, no mínimo, visto com maior cuidado. Então não seria uma defesa geral do Partido dos Trabalhadores? Não seria uma defesa de maneira nenhuma. Então, essa que é o ponto. Então, a sua posição em relação ao encaminhamento do processo contra o Lula? Sim, é uma candidatura crítica a uma série de questões de como se organizou o governo do Partido dos Trabalhadores. Inclusive você fez várias críticas à política econômica de Dilma Rousseff. Sim, principalmente sobretudo a partir da gestão Levy, que aí ela foi desastrosa em diversos sentidos. A segunda parte sobre a questão das ocupações. Eu acho que vale a gente diferenciar aí uma coisa, que é esse certo imaginário de que ele invadiu uma casa privada, a casa de alguma família, e coloca uma família como se isso fosse um planejamento da solução da questão habitacional no Brasil. Né? As ocupações funcionam do ponto de vista da pressão política para se estruturar e se levar adiante um programa de habitação no Brasil. Né? O que é ocupado? São ocupados, sobretudo, os prédios públicos que estão ociosos, abandonados há muitos anos. Né? É óbvio que isso não é uma solução, né, de longo prazo para o problema da habitação. Solução de longo prazo para o problema da habitação é um programa público bem estruturado que resolva o déficit habitacional no Brasil. Agora, em relação ao movimento Sem Terra, você teve ocupação de propriedades privadas. Calma, mas já eu estou respondendo em relação ao MTST. Eu posso responder em relação ao MTST. Pelo menos do ponto de vista do representante da candidatura do Guilherme Boulos. Essas ocupações, que não são propriedades privadas nesse sentido que você perguntou, quer dizer, eles são terrenos públicos ou massa falida, ou parte de massa falida. Como esses terrenos são ociosos, sem finalidade política para eles, né, e como se não se faz nada absolutamente até a instituição do Minha Casa Minha Vida, se fez muito pouco para a questão do déficit habitacional do Brasil, né, a gente entende, quer dizer, o MTST entende que isso é uma forma de pressão e de criar visibilidade sobre um problema que é crônico no Brasil. A gente tem um problema, quer dizer, a própria ideia de que a casa própria é um sonho a ser realizado, é uma coisa totalmente extemporânea. A casa própria é a condição básica de uma família começar a sua vida. Então você tem que ter uma política pública que dê assistência a isso, que estruture isso e que permita que a casa própria seja um direito, não um sonho. Agora, não se pode tentar implementar e cobrar
a implementação Sim. de uma política habitacional sem a necessidade desse tipo de ação? Bem, quando não se fazia, se andava muito pouco e se tinha muito pouca visibilidade para esse problema no Brasil. Mas não é o caminho institucional, correto? Olha, não é que seja o caminho institucional, é uma questão de ação política, né? De entendimento de que tem que se criar visibilidade sobre um problema. Porque deixando um problema ali quietinho no canto dele, do ponto de vista da nossa estrutura política, ele não será resolvido. A gente tem inúmeros casos, não é só questão de habitação. O problema de saneamento, saúde, educação no Brasil é a mesma coisa. Então todas essas estratégias são estratégias feitas não para se agredir a sociedade, mas para se cobrar do poder público o mínimo. Quer dizer, para se cobrar do poder público, ele estruture minimamente a política para resolver um problema da sociedade brasileira. Mas é um tipo de ação que coloca boa parte da sociedade contra a proposta de vocês, independentemente da questão social, que se vê a forma como é feito, não a proposta em si. Sim, por isso que eu estou, inclusive, aqui respondendo essa pergunta, para desmistificar essa ideia de que, bem, você acha que vai resolver o problema da habitação invadindo a casa das pessoas. Não é isso. Isso é uma mistificação do problema e da forma como a ação política é conduzida. Mas é assim que Boulos é visto. Infelizmente, como uma grande ameaça à propriedade privada. Sim, em grande parte porque a mídia é uma questão também de vender uma imagem dele como um enlouquecido que invade propriedade. Não é isso. É uma ação política estruturada que visa forçar do Estado a utilização desses imóveis e a criação de uma política pública de habitação. Mas aí você tem também uma avaliação de esquerda, né, que se coloca toda num pacote de distribuição, né, de renda, de propriedade e tudo mais, que na medida que se tem como estratégia as invasões, acaba reforçando esse temor da sociedade. Na verdade, sim, Boulos acaba causando medo nas pessoas. Sim, mas o que a gente tem que ter, né? Até primeiro, porque é o sonho da casa própria. Então as pessoas acham que ele vai invadir qualquer casa, distribuir, sim, que aquela história vai... Por isso que é importante a gente ter essa conversa, para a gente desmistificar essa ideia. E do ponto de vista da questão distributiva, né, pela esquerda, como é que a gente pensa nisso no plano? Né? Primeiro, a gente dando estrutura para que possa ser cobrado os impostos sobre propriedade no Brasil, o ITR e o IPTU, para que isso seja, primeiro, atualizado, e segundo, por exemplo, que o INCRA seja capacitado de realmente fiscalizar a cobrança do ITR. Por que isso é importante? Para garantir o uso social da terra, né? Para que não ocorra processos especulativos com a terra no Brasil, porque isso não é bom para a economia como um todo, né? E também para se cobrar que a declaração da reserva legal seja real, seja aquilo que consta realmente. Por que isso é importante? Isso é importante, inclusive, para a gente deter o desmatamento no Brasil. Agora, e como fica a produtividade do setor agropecuário brasileiro, que é uma das forças da economia, que você falou da questão da competitividade, de uma política de desenvolvimento? Nesse aspecto, nós temos resultados importantes, em termos de comércio exterior, em termos mesmo de emprego, de atividade. Tudo a mais. Gente tem efeito significativo, um resultado significativo em termos do comércio exterior, né, na geração de superávit comercial. Mas a gente também tem que ressaltar que o agronegócio é um dos setores que mais recebem isenções fiscais do governo. Ou seja, ele também custa muito para o governo, né? Então, tudo bem, ele gera superávites comerciais, isso é importante para a gente, principalmente se a gente está pensando num processo de desenvolvimento, de complexificação da nossa manufatura, que vai implicar também num aumento da importação. Mas a gente também tem que pensar que ele tem um custo significativo. E que, para além disso, né, o grande produtor de comida para a mesa dos brasileiros é a agricultura familiar. E por isso é importante, né, tudo bem, a gente tem uma série de pacotes, de medidas que são importantes do ponto de vista de geração de superávit, mas a gente também tem que ter isso estruturado, né, um programa que gere maior eficiência dessa agricultura familiar, né, sobretudo em termos das suas estruturas de distribuição. Né? Quer dizer, dessa estrutura que é depois do agricultor até chegar na mesa do brasileiro. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, para o brasileiro comer uma comida um pouco mais saudável e não essa carregada de agrotóxicos que a gente come, que provém do agronegócio. E segundo, porque isso é um vetor importante, inclusive no controle de preços.
né? Se a gente tem uma estrutura de distribuição da agricultura familiar mais eficiente, o alimento chega mais barato e sofre menos choque de preço em relação ao que a gente vai pagar no supermercado. Então isso é muito importante. Temos que encerrar, porque nós estamos respeitando o tempo de todos os economistas aí ligados aos candidatos, né, da presidência. Marco Antônio Rocha, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Alice. Muito obrigado.